viajar para um país é uma coisa e para mudar e morar no país é outra coisa. Então, se vocês poderiam contar um pouco como que foi o início de relacionamento de vocês, como vocês se conheceram e depois começaram a namorar. Nós frequentávamos uma igreja na Rússia e esta igreja criava muitos eventos. Para mim, português é minha primeira língua estrangeira. Antes eu não sabia inglês. Eu até agora não sei. Nossos cartões que nós tínhamos não funcionavam no Brasil. E nós bebemos alguma água no banheiro, não de vaso sanitário, mas tem uma especial fonte de água. Para nós era muito estranho. Todas as pessoas falaram: "Ah, é menino, menina, quantos meses?" Mas na Rússia, nunca ninguém pergunta a você se você está grávida. Ninguém presta atenção. Aproveitando, vou falar que tem alguns barulhos no fundo. É a Ksenia, a filha do Ivan e Sasha, ela tá brincando. Então a gente tá num cenário aqui improvisado de brincadoteca. Então se tiver esses barulhos, não presta atenção, foca na entrevista porque o conteúdo tá muito bom. Hoje é uma entrevista muito especial com convidados super queridos, uma família dos russos que mora quase há 3 anos no Brasil. Ivan, Ksenia e Sasha. Já já eles vão se apresentar. E por que eu decidi trazer eles hoje? Porque eu fiz um vídeo com uma outra família dos russos e é o vídeo que mais ganhou visualizações no meu canal. Então eu vi que vocês gostam de ver histórias reais das pessoas reais, dos russos, né, que estão vindo para o Brasil e por que eles estão vindo para o Brasil. Então vamos conversar hoje com eles. Estou muito feliz com essa entrevista. Primeiro eu gostaria de saber como era a vida de vocês lá na Rússia, porque muitos brasileiros têm curiosidade. O que eles viveram lá na Rússia, como foi a vida deles lá, né? E por que eles decidiram vir para cá? Mas primeiro eu quero entender onde vocês estudaram, qual cidade vocês cresceram, o que vocês gostaram de fazer, como era o dia a dia de vocês. Consegue contar, Ivan? Eu nasci no São Petersburgo, é uma cidade muito bonita e muito grande, tem quase 5 milhões de pessoas. E eu estudei telecomunicação na universidade, depois eu fiz doutorado, depois eu trabalhava como programador e depois como arquiteto de software. E para mim a vida foi bastante boa e bastante interessante no São Petersburgo, mas foi um pouco frio lá e nós pensamos com a minha esposa mudar para algum país mais calor do que a Rússia e especificamente São Petersburgo, porque ele está quase na norte da Rússia. Eu nasci numa cidade pequena perto de Moscou, mas é uma cidade de 300 mil pessoas, é uma pequena cidade. Quando eu era adulta, eu me mudei para São Petersburgo para estudar arte numa escola especial de arte. Lá eu conheci o Ivan daqui a pouco e nós nos casamos. Eu adorava morar em São Petersburgo, mas durante o inverno eu sempre tinha depressão, tipo um período com humor muito baixo. Eu sempre pensava sobre o sentido da vida, porque quando cada dia você acorda e está muito escura, o céu está muito cinza, você sempre pensa: por que eu moro nesse mundo? Qual é o meu lugar? Por que tudo acontece assim? E eu sempre pedi a Ivan nos mudar para um lugar mais quente com céu azul. Interessante essa visão de vocês, porque o que eu vejo, né? Eu, por ser russo também, sempre a gente vê nos filmes que parece que em outros lugares é melhor, né? É mais quente, a infraestrutura é melhor do que no nosso próprio país. Mas, assim, eu sou muito patriota também. Eu vi que vocês gostam de morar bastante na Rússia. Eu até sempre falo, tem vários brasileiros que já viajaram para a Rússia e dizem para mim, Stani, Rússia é um país maravilhoso, só que é frio. Então, justamente isso. Por exemplo, agora eu tenho amigos brasileiros que junho, julho e agosto são melhores meses para você viajar para Moscou, para o São Petersburgo. Então, eles falam, a gente vai lá porque a gente quer curtir o verão em Moscou, o verão em São Petersburgo, porque realmente é muito lindo. A infraestrutura é muito desenvolvida. Vou até colocar aqui algumas imagens para vocês verem. E uma coisa interessante, que até uma pergunta que não estava no script, a Sasha falou brevemente que vocês se conheceram, certo? Mas tem um vídeo aqui no canal que eu falo como que eu conheci a minha namorada brasileira e também as pessoas gostam de saber como que as pessoas se encontram, né, e como eles começam a namorar. Então, se vocês poderiam contar um pouco como que foi o início de relacionamento de vocês, como vocês se conheceram e depois começaram a namorar. Nós frequentávamos uma igreja na Rússia e esta igreja
criava muitos eventos e nós nos conhecemos no algum destes eventos, mas nós só conhecemos e quase não falamos e depois não falamos durante 6 meses. E depois disso nós encontramos no outro evento e depois nós decidimos fazer uma trilha muito grande. Esta trilha foi durante 7 dias nas montanhas, sem casas, ou nós precisamos usar tentas e carregar conosco. Sim, isso foi na Crimeia. Crimeia é um lugar muito bonito e é um lugar maravilhoso. Mas, infelizmente, agora tem brigas entre Rússia e Ucrânia sobre a Crimeia. Muito legal a história de vocês. E me diz uma coisa, vocês já falaram um pouco, né, que vocês não gostaram de frio, né, que faz na Rússia, que fica um tempo meio depressivo. Ainda mais eu sou de Moscou, eu conheço que em São Petersburgo eu já conheci, né, eu já viajei algumas vezes para lá, que lá parece ser até um pouco mais cinza. E por que vocês decidiram vir para o Brasil, né? Como que foi essa pesquisa? Porque tem tantos países quentes no mundo, né? Vocês poderiam viajar, sei lá, para a África, para a Indonésia, para os vários lugares. Mas por que vocês decidiram para ir para o Brasil, né? O que vocês já sabiam do Brasil e o que chamou a atenção de vocês? Foi bastante fácil. Viajar para um país é uma coisa e para mudar e morar no país é outra coisa. E, por exemplo, pode ser legal viajar para a África, mas morar na África não é muita coisa legal por causa da segurança. Aqui no Brasil é inseguro, mas na África é muito mais inseguro, eu creio. E aqui no Brasil, o governo brasileiro permite pessoas que têm filhos nascidos no Brasil permanecer aqui e até mesmo receber cidadania depois de alguns anos de moradia, se estas pessoas passam exame de português. E nós gostaríamos de conhecer o Brasil porque nós, na verdade, não sabemos nada sobre este país antes de chegar. Eu sempre pensava sobre morar no Bali, porque eu sigo no Instagram muitas pessoas famosas que moram no Bali, falam que lá está muito bem. Mas quando nós encontramos essa opção de morar no Brasil, nós decidimos ir, porque eu sempre queria morar, ter uma nova experiência na vida. Eu gostaria de adicionar que no Brasil não tem perigos de natureza, quase. Por exemplo, na Indonésia, na Ásia, tem problema com terremotos, maremotos, e aqui no Brasil não tem nada disso. Muito interessante a colocação de vocês sobre os perigos de natureza. Eu concordo plenamente e que inclusive tem vários brasileiros que eu sigo que viajam ou moram lá em Bali e falam que lá é maravilhoso. Até um tempo atrás os preços eram bem baixos, mas agora dizem que com mais turismo os preços aumentaram. E também, eu acho que é diferença, porque a gente está em Florianópolis, a gente está numa ilha, e lá é uma ilha também. Não sei, eu sou atraído por ilhas. Eu também quero conhecer Bali, não conheço ainda, mas lá dizem que tem muito trânsito de moto. Assim, é horrível. Aqui em Florianópolis tem trânsito também, mas meio que tu consegue ainda andar na cidade. Lá dizem que é bem pior. Eu não conheço isso que eu vejo, né? Vejo paisagens maravilhosas, mas também vejo muito trânsito e a infraestrutura lá ainda não aguenta tanta quantidade de pessoas. Mas é muito lindo, uma beleza bem exótica também e quero também conhecer bastante. E me diz uma coisa, vamos lembrar quando vocês chegaram para o Brasil? Vocês desembarcaram do avião, né? Provavelmente vocês chegaram em São Paulo, depois precisavam chegar em Florianópolis. Quais foram as primeiras impressões do Brasil? Vocês chegaram, estava frio, estava quente, pessoas, vocês viram o ambiente geral, pessoas estavam sorrindo, pessoas estavam mais fechadas. Como que era esse choque cultural nos primeiros dias, né? Primeiras horas no Brasil? Quando nós chegamos no Brasil, era inverno. 3 de junho. Nesse tempo, no nosso bairro onde nós moramos, moravam poucas pessoas, porque isso não é temporada. Nós moramos num bairro afastado que se chama dos Ingleses e lá quase não tinha pessoas. Só nós encontramos algumas pessoas nos supermercados ou às vezes na rua, o dono do nosso apartamento. Para nós era muito estranho. Naquele momento eu era grávida e todas as pessoas falaram, é menino, menina, quantos meses? Mas na Rússia, nunca ninguém pergunta a você se você está grávida. Ninguém presta atenção.
Ninguém pergunta menino ou menina, quantos meses? Tipo, isso não é interessante para as pessoas desconhecidas na Rússia. Ninguém pergunta. E aqui nós sempre respondemos e pensamos, que estranho, o que acontece? E quando nós desembarcamos de avião no São Paulo, nossos cartões que nós tínhamos não funcionavam no Brasil. E no aeroporto de São Paulo nós precisamos ficar, eu acho, 6 ou 8 horas. E nós não podíamos comprar comida, bebida. E nós bebemos alguma água no banheiro, não de vaso sanitário, mas tem especial fonte de água para beber. E depois, quando nós chegamos aqui em Florianópolis e nós entramos no apartamento, nós descobrimos que não tinha água quente no apartamento e nós precisamos, no meia-noite, depois 30 horas de viagem, aquecer alguma água no fogão. E foi muito difícil nesta hora. Mas depois foi tudo tranquilo. Oh, muito legal a história de vocês. E me diz uma coisa, vocês já falaram alguma coisa em português quando vocês chegaram? Ou vocês fizeram algumas aulas antes para vir para o Brasil? Ou vocês chegaram, falaram inglês e depois pegaram as aulas? Porque vocês falam muito bem. Como que foi essa questão de português para vocês? Foi fácil? Foi difícil? Precisaram estudar muito para aprender português? Para mim foi difícil no início porque ninguém falava inglês aqui em Florianópolis. Foi muito raro quando alguma pessoa podia falar inglês. E nós não falamos português absolutamente, nós só sabemos olá, tudo bem? Basicamente foi isso. Nós não até mesmo podíamos no supermercado perguntar se tem alguma coisa ou não. E depois uma professora nos ensinou se nós precisamos de alguma coisa no supermercado, simplesmente podemos perguntar, tem isso? Tipo, tem isso e aluga-se, porque na cada placa no bairro dos ingleses nós lemos aluga-se, e este foi nosso nível de apartamento, aluga-se e tem isso. Para mim, português é minha primeira língua estrangeira. Antes eu não sabia inglês. Eu até agora não sei. Para mim era muito mais agradável estudar português como minha primeira língua, porque na Rússia não é muita pessoa fala inglês. Mas nas escolas tem essa pressão, porque nas escolas tem inglês, mas na verdade o nível de ensinamento não é bom. E eu sempre era pressada, tipo, eu preciso estudar inglês, eu não falo, outras pessoas falam melhor, e eu não gosto de sotaque de inglês, e para mim, na minha cabeça, era muito difícil, tipo, essa pressão. Estudar português, para mim, era mais fácil, porque aqui, entre meus amigos, ninguém fala português também, e eu não sou uma pior das todas. Tipo, todos aqui no mesmo nível, tipo, chegam e começam a estudar português. Por isso, para mim, isso era mais fácil. Eu concordo muito com vocês que é muito difícil você aprender português, né? Eu até falei com a outra família dos russos que eu vejo, né? Quando você vem com a esposa, né? Vem com uma família russa, você costuma falar em russo em casa. E eu acredito que isso atrapalha estudo. Na minha opinião, vocês são pessoas esforçadas, né? E foram atrás de estudar, por isso vocês chegaram num nível bacana de português. E né, quem já acompanha aqui o meu canal sabe que eu sou um russo, veio com 20 anos para o Brasil, com R$ 2.000, né, e comecei do zero. Eu veio sem família, né, então eu veio sozinho. Então, para mim, foi uma experiência totalmente imersiva nos brasileiros. Por isso, hoje eu consegui desenvolver português tal bem. Então, até os russos que me conhecem falam: ah, como que você aprendeu a falar tal bem português? É porque eu convivo 95% com brasileiros e com russos eu convivia muito pouco. Em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu convivi com alguns russos, mas tipo, eu encontrava uma vez por mês, uma vez em 2 meses. Aqui em Florianópolis, hoje em dia, tem mais russos. Então eu vou conhecendo os russos e aí quando a gente começa a falar, para mim é até mais fácil falar em português do que falar em russo. Então eu me forço para falar em russo. E eu acredito interessante também falar como a gente se conheceu, porque pessoas provavelmente acham que os russos, né, se encontram facilmente aqui em Florianópolis, mas aqui foi um encontro totalmente inusitado e espontâneo. A gente foi para uma clínica
para a Ariela, minha companheira, fazer exame de visão. E aí eu vi eles em frente do elevador falando em russo. Aí a gente entrou junto no elevador para descer e eu puxei assunto em russo. Só que, né, como eu falo mais no dia a dia português, para mim às vezes é muito difícil de mudar a língua. E eu falei algumas coisas em russo e eles me responderam em russo. Eu falei, vocês falam português? Aí eles falaram, a gente está 3 anos aqui. A gente trocou os contatos e depois nós vemos que a gente é vizinho aqui. Porque às vezes mesmo eu conheço alguém da Rússia, só que mora lá nos ingleses e é muito longe. A gente morando mais perto, então ajuda para a gente se encontrar, para a gente se interagir mais e a gente tem nossas noites, às vezes a gente encontra, vai lá na casa da Sasha e do Ivan para tomar chá, para conversar sobre a vida. Então é muito maravilhoso essas trocas. E a gente fala em português, porque também ajuda para eles a praticar. E voltando aqui para a nossa entrevista, vocês falaram já um pouco, né, da chegada para o Brasil, quando não tinha água quente lá, pequenos perrengues, né, mas depois vocês falaram que melhorou. E qual foram os desafios no começo quando vocês vieram para o Brasil? E como vocês conseguiram superar eles? Por exemplo, família dos russos, né, eles falaram que foi difícil alugar apartamento, porque você vem sem documentos, né, você vem sem falar português. Vocês enfrentaram alguns desafios, além daquele desafio de como perguntar alguma coisa na loja? Tive mais algumas coisas? Para mim, o meu maior desafio era não ter máquina de lavar roupa com água quente. Aqui, quando nós chegamos, nos nossos primeiros 3 meses, eu não percebi que essa máquina não tem água quente, porque na Rússia não é possível imaginar situação no qual pessoa em casa tem uma máquina de lavar só com água fria. Mas quando minha filha nasceu, nós tivemos muita roupa suja, com tudo que tem bebezinho. Eu percebi que essa máquina não consegue lavar essa roupa, nada. E naquele momento nós não poderíamos comprar nova máquina, instalar, porque nós tivemos muitos gastos adicionais naquele momento, tivemos pouco dinheiro. No nosso apartamento, perto de mar, nós tivemos muito mofo, muito. Todo o teto era cheio de mofo no banheiro. Eu não conseguia lavar roupa e eu tinha que segurar num braço minha criança. Com outra mão, eu peguei uma louça gigante, não sei como se chama. Eu coloquei essa louça no fogão, adicionei muita água, esquentei para fazer água quente, coloquei lá nossa roupa. Nunca pensei que eu vou ter que segurar num braço criança pequena e no outro lavar roupa, tipo, de mão. Agora nós moramos no outro bairro, mais longe do mar. Nós temos uma lava-roupa com água quente, eu adoro. Para mim, alguns desafios foram de organizar coisas, tipo documentos. Quando você muda para outro país, muitas coisas mudam, porque você não pode usar bancos do seu país, você não pode usar sistema de medicina, e todas estas coisas são necessárias para resolver. Então, por exemplo, como eu trabalhava remotamente na empresa da Geórgia e como trazer o dinheiro aqui para o Brasil, como pagar impostos. O desafio foi medicina, porque na Rússia medicina é super boa, mesmo medicina grátis. Por exemplo, na Rússia, quando você precisa de doutor, você pode ligar para uma clínica ou outra clínica e você vai agendar consulta na mesma semana, como quase qualquer doutor, qualquer especialidade. E aqui no Brasil, quando nós tivemos um problema com a nossa filha e nós precisamos neurologista pediátrica, quando a pessoa que nos ajudava de fazer esta consulta, ela falava que nós temos consulta agendada no próximo mês. Foi muito estranho e difícil para nós entender como isso funciona. E também os preços de consultas médicas no Brasil são muito caros. Depois nós pensamos de ter plano de saúde, porque na verdade, resolução aqui no Brasil ter plano de saúde privado. Por exemplo, no SUS, quando nós tentamos fazer consulta com neurologista, nós deixamos nosso pedido, e nós já esquecemos sobre isso, e depois 2 anos, ou ano e meio, eu já não lembro, nós temos uma mensagem no WhatsApp
que a nossa consulta foi aprovada, mas nós não precisamos nesta época esta consulta. Muito obrigado por ser francos, né, e trazer essas questões que vocês viveram, né, na própria pele, porque realmente a gente percebe que essa experiência de ser estrangeiro no outro país tem muitas partes maravilhosas, porque a gente vê cenários diferentes, clima é melhor e tudo mais, mas tem algumas coisas que a gente vai enfrentar. Por exemplo, a Sasha, ela trouxe as questões que na Rússia tem máquina de lavar com água quente, né? A gente tem, por exemplo, aquecimento geral dos prédios na Rússia, aqui no Brasil já não tem isso, então você passa também o frio dentro de casa, né? Ela por ser mãe, né? Aqui no Brasil também tive outras experiências, e Ivan também trazendo essa parte burocrática de documentação, que também eu enfrentei aqui no Brasil, né? A parte de medicina, por exemplo, tem alguns russos que usaram SUS e gostaram, né? Isso foi atendimento legal, né? Ele trouxe uma outra experiência, então eu acho que essa conversa é uma prova que aqui não é ideia trazer só coisas maravilhosas. Então também trazer a experiência de pessoas que recém-vindos para o Brasil, né, que não tem nenhum preconceito sobre o lugar e vão vivendo e vão sentindo na própria pele o que, né, quais problemas eles têm, né, o que poderia ser melhor. Então realmente muito obrigado por trazer, porque às vezes até pessoas que eu vou entrevistar falam: "Ah, mas será que vale a pena eu falar isso?" Eu acho que vale a pena, né, trazer verdade, né? Porque aqui eu acho que é mais importante ser franco e realmente o que vocês viveram na pele. E vamos para a próxima pergunta. E como é para vocês aqui em Florianópolis? Vocês gostam da clima quando é inverno? É agradável ou vocês que acham que é frio? Eu gosto aqui, o clima durante o inverno. No nosso apartamento agora não está muito frio, uma temperatura muito confortável. Nós, às vezes, usamos um aquecedor pequeno, mas só às vezes. Ao contrário, eu gosto quando tem essa mudança de temperatura na rua e você pode, às vezes, usar uma outra roupa, além de bermudas e regata. Eu gosto. E também, nesse período, é fácil ir com uma criança para o parque ou para uma loja afastada da casa, porque não está muito quente. Aqui no Brasil, durante o inverno, não é frio, na verdade. Na Rússia, nós temos alguns dias no verão com a mesma temperatura. Mas a diferença é que na Rússia, dentro dos apartamentos, está muito quente por causa de aquecimento central. E também cada apartamento na Rússia tem uma banheira onde você pode deitar e se acalmar. E aqui no Brasil nós nunca tínhamos apartamento com a banheira, somente o chuveiro. E é coisa diferente e eu tenho saudade de banheira. E pessoal, o que me chamou a atenção quando a Sasha falou que quando ela chegou grávida para o Brasil, todo mundo estava perguntando: ah, é menino ou menina, né? Pelo que eu vejo, a cultura brasileira ela é muito receptiva. Então isso é muito normal. Então eu, como um russo que mora já há 8 anos no Brasil, às vezes a pessoa me pergunta quais diferenciais na cultura brasileira você vê dos russos. Como eu estou 8 anos aqui, às vezes para mim é difícil falar. Mas você que está menos tempo aqui, tem uma memória mais fresca, quais outros diferenciais na cultura e no dia a dia vocês percebem entre os russos e brasileiros na questão de cultura? Primeiramente, brasileiros são mais abertos. Por exemplo, na Rússia, pessoas são mais fechadas. Para brasileiros, é mais fácil falar com pessoas desconhecidas, perguntar algumas coisas, fazer amizade, provavelmente. E na Rússia, pessoas são mais fechadas. E tem outra diferença, que na Rússia, pessoas mais focadas no resultado. Por exemplo, quando na Rússia a pessoa precisa de alguma coisa e precisa escrever, por exemplo, para a empresa ou para o prestador de serviço, somente precisa poucas palavras para descrever um problema e oferecer resolução e combinar ou não combinar. E aqui no Brasil parece que tem muitos áudios no WhatsApp e muita fala sobre nada e os problemas não se resolvem. E pessoas só gostam de falar por causa de falar. Esta é a minha impressão sobre a diferença. Sim, eu concordo. Eu também gosto muito das pessoas daqui. Por exemplo, quando nós saímos de casa de manhã com minha filha, durante nossa ida
para a escola, minha filha sempre está chorando, ela está desanimada, mas as pessoas na portaria, o porteiro, a porteira pergunta: tudo bem? Como você está, menina? Você está muito linda. E minha filha se sente melhor. Sobre essa questão de resolver algum problema, sim, tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, algum cliente me escreve, eu sou tatuadora, e quando o cliente me escreve, eu quero fazer uma tatuagem, tipo, como funciona? Eu escrevo para cliente 5 perguntas, tipo, tamanho, descrição da ideia, uma referência, um lugar no corpo sobre o que o cliente pensa e outro. Eu mando 5 perguntas. Geralmente, na Rússia, o cliente responde a todos numa mensagem. Mas aqui no Brasil, eu mando 5 perguntas, a pessoa responde só uma. Eu mando mais 4, ela responde 2. Eu mando 2, ela responde 1. Eu mando o último, ela responde. Tudo isso dura 1 ou 2 dias. Para mim, isso é difícil, de verdade. Porque ela não consegue responder só uma vez. Ou responder numa pergunta e responder, mas outras perguntas eu não sei resposta, porque eu não pensei muito sobre tatuagem, mas ela responde só uma pergunta, mas eu não entendo por que ela não responde em uma mensagem, agora mesmo. Referente a esse questionamento da Sasha, porque ela manda 5 perguntas, aí a pessoa responde uma, depois ela tem que mandar mais uma vez, a pessoa responde 2, e aí demorou 2 dias. Até eu fiquei curioso por que acontece assim. Então deixa aqui nos comentários para explicar até pra gente por que acontece assim. Seria muito importante a tua colocação e a tua opinião. E uma outra coisa que os vizinhos aqui são muito boas. Por exemplo, no nosso andar, nós temos uma família brasileira e quando nós nos mudamos para esse andar, eles bateram na nossa porta, trazeram para nós um bolo, nós nos conhecemos, às vezes eles nos chamam para visitar eles, nossas filhas estão brincando. É muito bom, porque me parece que na Rússia, para um estrangeiro, é difícil ter amizade como os vizinhos. Por isso, eu gosto muito. E também, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, porque vem muito mais entrevistas. Dá uma curtida, porque isso ajuda o meu canal para mais pessoas verem os vídeos, porque eu vejo que vocês gostam, né, de entrevistas, de pessoas reais trazendo suas experiências. Então, acho que está uma troca muito legal aqui no canal. Me dizem uma coisa, a gente estava conversando semana passada e vocês comentaram que vocês viajaram para o Rio de Janeiro. Então, a gente está em Florianópolis e vocês já conheceram Rio de Janeiro. E o que vocês acharam de lá? Vocês morariam no Rio de Janeiro? Eu adorei o Rio de Janeiro porque eu costumo morar numa cidade grande e o Rio é uma cidade grande. As ruas no Rio estão muito bonitas porque eles cheios de árvores ou plantas, porque aqui em Floripa, natureza não integrada na cidade. Tem morros, alguma natureza, mas ela está separada da parte da cidade. E quando você está indo na rua em Florianópolis, quase sempre não tem nenhuma sombra. Durante o verão está muito quente na rua, não tem nenhuma sombra, é difícil. Mas no Rio, quando está quente, você está indo pela rua e você fica na sombra, e isso é muito confortável e muito bonito. E me parece que no Rio tem mais restaurantes bonitos que em Florianópolis. Porque aqui em Florianópolis, quase todos os restaurantes têm mesas de plástico de cor verde. Eu não gosto. Lá no Rio, os restaurantes, até muito pequenos, tipo só para tomar cafezinho, têm mesas de madeira. Para mim isso é importante. Se nós visitássemos 3 anos atrás Rio e Florianópolis e soubéssemos o que nós sabemos agora, nós escolheríamos Rio de Janeiro para morar estes 3 anos, porque tem cidade muito grande, com muitas oportunidades, muito bonito e até um pouco perigoso, mas tem opiniões diferentes sobre isso. Por exemplo, quando nós fomos no Rio, nós perguntamos, tipo, algumas pessoas, você foi assaltado, você já viu tiroteio? E algumas pessoas nunca foram assaltadas, mas eles moraram no Rio toda a vida e foi tudo tranquilo. Então, eu acho que se, por exemplo, seguir algumas regras de segurança, é possível morar lá. Quem é do Rio de Janeiro?
dá sua opinião, coloca o seu comentário. E outra coisa interessante é que o Rio de Janeiro ele é tão bonito, porque eu já viajei 6 vezes para lá e sempre foi a trabalho. É tão bonito que às vezes vale a pena o risco, né? Que mesmo sabendo que é perigoso, mas é tão bonito que dá vontade de estar lá, né? Mas tomando alguns cuidados. E vamos agora, de novo, mergulhar na memória de vocês. Vocês provavelmente conheceram também outros lugares no Brasil, viveram várias experiências nos quase de 3 anos que vocês estão aqui. E qual foi o momento mais emocionante que vocês viveram no Brasil? Sabe, tipo, um dia que você sempre vai lembrar, vai poder contar para os seus familiares, alguma experiência muito incrível. Pode ser que até vai ser o mesmo evento que aconteceu, ou foram, né, experiências diferentes para cada um. Então, eu queria saber o momento mais emocionante no Brasil. Para mim, o momento mais emocionante no Brasil foi o nascimento da nossa filha, porque ela é a nossa primeira bebezinho e foi muito novo para nós. E este evento aconteceu num país diferente da Rússia e também nós temos problema com a língua e foi muito emocionante. Para mim, é mais emocionante é a chegada da minha mãe e irmã do meu marido, minha cunhada. Eles já chegaram para viajar no Brasil 2 vezes. Primeira vez 2 anos atrás e última vez 2 meses atrás. E para mim, viver nesse país com meus familiares é muito emocionante, claro. Ficar com a sua própria família aqui é muito melhor. E como vocês já comentaram sobre a sua filha, sobre a Ksenia, me conta um pouco sobre o aprendizado dela de russo, de português e se ela está aprendendo inglês. E se ela fala bem português hoje, se ela conversa com vocês em português. E se ela fala melhor do que vocês português ou não. Apesar de ela pode ser, sabe poucas palavras ela sabe bastante palavras em português, mas não sabe tantas palavras como nós. Mas acho que ela fala mais natural, porque ela realmente usa que as pessoas falam na escola. Porque nós aprendemos a língua com os professores russos que falam português, e nossa língua mais dura. E na escola ela realmente fala as palavras que as pessoas usam o dia a dia. Às vezes, quando nós buscamos ela da escola, nós começamos a falar com ela português, ela responde: Mamãe, não fala português comigo. Mas em casa, quando ela brinca sozinha, e ela me fala: Mamãe, vamos brincar, tipo, fazer escola. E ela fala português, e quando nós brincamos, tipo, como nós temos em casa uma escola, ela fala para brinquedos tudo em português. Eu também falo português com ela. E ela sabe muitas canções brasileiras em português, canções para crianças. Nós falamos na nossa família em russo, com certeza, porque é a nossa língua nativa. Eu acho que nós falamos melhor português, mas me parece que o sotaque dela é melhor, porque ela aprende sotaque com outras crianças, com professoras. Inclusive, o que vocês acham do português do Ivan e da Sasha? Vocês gostam de sotaque russo? Vocês gostam? Vocês entendem tudo o que a gente está falando aqui? Então deixa aqui nos comentários também. E você lembra algumas músicas que vocês escutam lá em casa? Nós escutamos toda a música da Galinha Pintadinha, nós escutamos A Baleia é Amiga da Sereia, O Barato Diz que Tem 7 Saias de Filó, é mentira do barato, ela tem uma só, e tudo isso. Cada dia ela trouxe da escola uma nova música, e antes de dormir nós sempre escutamos e dançamos e cantamos. Vamos agora um pouco para a parte profissional. Ivan já comentou que ele trabalha para uma empresa fora do Brasil, ele é um programador, né, desenvolvedor, e a Sasha já comentou um pouco que ela está tentando divulgar o trabalho dela aqui no mercado brasileiro. Se você poderia contar um pouco, Sasha, sobre o seu estilo de tatuagem, o que você vê de diferente, né? A gente até pode colocar algumas fotos aqui no vídeo, né, para saber a opinião aqui das pessoas no Brasil, se eles tatuariam, né, teu estilo, né, no estilo que você trabalha. Então, se você poderia compartilhar um pouco, eu acho que seria uma troca muito rica. Se comparar com uma cidade grande como é o São Petersburgo, é uma experiência muito diferente. Mas pode ser aqui no Rio, no São Paulo, a minha experiência seria melhor,
porque se a cidade de Florianópolis realmente é muito pequeno, e eu também nasci em uma cidade muito pequena na Rússia, e se eu trabalhasse lá na Rússia numa cidade pequena, acho que a minha experiência poderia ser mais parecida como aqui em Floripa. Se ser sincera, me parece que aqui em Floripa o progresso de tatuagem fica muito atrás de atual no mundo todo, porque agora no mundo todo tem vários estilos. E aqui em Florianópolis quase sempre tem um estilo principal. Só traços grotos, de cor preto, ou algumas pessoas gostariam de fazer de cor preto, mas traços finos, mas isso não é como na Rússia, porque na Rússia e na Europa, por exemplo, as tatuagens coloridas também têm uma parte grande do mercado. E aqui em Floripa, ninguém faz quase tatuagens coloridas. Pode ser porque aqui em Floripa não tem uma boa universidade de arte, pode ser por isso, porque no São Petersburgo, no Moscou, tem várias escolas, universidades, as pessoas aprendem a desenhar muito bem. Pode ser por isso na Europa e pode ser que no São Paulo, no Rio também, eu não sei, eu não trabalhei lá. Pode ser por isso na Rússia, desenvolvimento da área de tatuagem está mais crescendo. Baseado num outro vídeo que eu gravei com a família russa, eu vi que tem algumas pessoas nos comentários dizendo assim: ah, os russos que estão vindo para cá são milionários, são muito ricos. E qual que é a minha experiência pessoal? Aqui em Florianópolis eu já vi russos muito ricos, que têm empresas em vários países, que têm casas, mansões, e vêm para cá, né, porque gostam do Brasil e também comprando imóveis aqui e tudo mais. Mas também eu vejo que tem russos que não são muito ricos, né, que são classe média, que vêm para o Brasil e moram aqui. Eu queria saber, na opinião de vocês, quanto, em média, uma pessoa precisa, um estrangeiro, para vir para o Brasil para viver uma vida média, assim, para não viver uma vida de luxo, mas para viver uma vida, ir para a escolinha, né, de criança, morar num apartamento legal, comprar comida, de vez em quando saindo no restaurante. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho que para morar em Florianópolis, num condomínio com infraestrutura, e usar escola privada para a criança, é necessário ter, não sei, pelo menos 20 mil reais para a família cada mês para simplesmente morar. E nós falamos somente sobre os questões básicos, não sobre coisas de luxo. Por exemplo, nós não temos carro aqui no Brasil. Nós visitamos restaurantes muito raramente. Geralmente nós visitamos restaurante uma vez por mês. E, por exemplo, nós podemos beber café no Brasil mais frequentemente, mas não podemos visitar restaurantes muito frequentemente porque os preços no Brasil são bastante caros. Me parece que em Floripa você pode só gastar dinheiro se você já tem dinheiro, mas se você quer ganhar dinheiro ou trabalhar aqui, isso é quase impossível para morar uma boa vida, porque o que eu ganho aqui em Floripa como tatuadora é muito pouco. E eu não consigo usar esse dinheiro para ajudar para minha família a morar a nossa vida. Por tudo paga o meu marido. Meus colegas também eu perguntei eles e me parece que eles ganham muito pouco. Aqui em Floripa é muito difícil morar num condomínio sem infraestrutura como criança, porque aqui não tem pracinhas públicas quase, tem muito pouco, ou eles ficam muito afastados da nossa casa. E eu não consigo ir a pé 20 ou 30 minutos com criança que chora e grita. Por isso, aqui é uma solução adequada morar num condomínio com infraestrutura. Por isso, você precisa pagar muito. E eu poderia adicionar que eu tentava visitar algumas entrevistas de trabalho aqui no Brasil e os salários são muito frequentemente menores do que mesmo na Rússia. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar francamente, né, a experiência de vocês. De mim eu posso adicionar que eu cheguei para o Brasil também com R$ 2.000, foi muito difícil. Assim, eu sempre falo quando as pessoas me perguntam no particular, primeiros 2, 3 anos, assim, foi sobrevivência,
para juntar dinheiro, para, né, se não tiver trabalho entrando, para eu poder pagar as minhas contas. E depois de 4 anos em São Paulo, eu mudei para Florianópolis. E eu mudei para Florianópolis por questões de segurança, né, que aqui é muito mais seguro, e também porque aqui tem mais russos. Então eu achei legal também eu conhecer mais as pessoas da Rússia que estão morando aqui, o que eles estão fazendo, né, e até fazer os negócios com eles. E aqui em Florianópolis, o que vocês falaram, eu vejo isso também, que tem muita gente que vem para cá se aposentar ou que já tem outros negócios no Brasil e vem só para curtir aqui o tempo. Então, realmente, o mercado aqui tem muitos profissionais que querem trabalhar, que vieram para cá para ter uma vida melhor, mas não tem tanta demanda das pessoas que querem esse serviço. Então, eu entendo muito bem daquilo que você está falando. Então, realmente, hoje a Florianópolis está muito em alta se você pesquisar em qualidade de vida. Mas quando você vem para cá, se você quer trabalhar aqui, vai ser desafiador e vai demorar um tempo para você conseguir clientes, né, para você se sustentar. Eu, por exemplo, quando eu veio para Florianópolis, eu tinha dinheiro guardado para um ano eu poder, se não entrar nada de trabalho, eu tinha dinheiro para pagar as contas básicas. Mas graças a Deus que eu me inscrevi num curso de oratória, eu fui nos eventos de networking, fui conhecendo as pessoas, fui nos encontros dos russos. Então eu me esforcei muito para poder conhecer mais pessoas e criar contatos de negócios, porque uma coisa é você conhecer amigos e outra coisa é você conhecer pessoas com quem você pode fazer alguns projetos, negócios, oferecer seu trabalho. Então realmente não é fácil, mas exige muito esforço e depende muito da área que você está atuando, certo? E vamos agora um pouco para as saudades da Rússia. Quais coisas que vocês sentem saudades da Rússia em questão de comida, em questão de, pode ser algumas coisas culturais? Tem algumas coisas que vocês sentem saudades, mas eu acho que principalmente não é comida, porque eu sinto muita saudade de alguns pratos típicos da Rússia. Para mim, eu acho saudade maior e real é saudade da família que fica na Rússia, meus pais, irmãs, irmãos. Todas as outras coisas não são muito importantes, mas algumas coisas, por exemplo, comida, não temos alguns tipos de comida aqui no Brasil e na Rússia todo mundo comeu estas comidas, por exemplo, trigo sarraceno, chá preto. Aqui no Brasil, chá preto é totalmente diferente do que chá preto está na Rússia. Também não tem peixe especial. O nome deste peixe é selhotka. Não sei o nome no Brasil, porque sardinha, mas coisa totalmente diferente. Esta sardinha na Rússia nós comemos crua com sal. Outra coisa que nós faltamos no Brasil um pouco é a variedade dos produtos. Por exemplo, nós moramos aqui nos 3 apartamentos durante estes 3 anos. Todo apartamento tem colheres o mesmo tipo, só a cor foi diferente. E quando você chega no, por exemplo, supermercado no Brasil, todas as coisas são, por exemplo, num supermercado e no outro, e no todo o país, você pode comprar o mesmo modelo de alguma coisa. E na Rússia tem muita variedade porque não temos estes impostos muito grandes para trazer bens da China, eu acho. Uma outra coisa que agora eu sinto falta é doces da Rússia, porque aqui no Brasil, me parece, quando nas cafeterias ou nos cafés eu compro algum doce, todos para mim de sabor igual. Só muito doce, mas não tem realmente um sabor de algum produto. Não sei se vocês entenderam, mas tipo quando você na Rússia compra um bolo, outro bolo, terceiro bolo, todos têm sabor diferente. Eles são doces, sim, mas eles têm realmente um sabor de uma coisa natural. Mas aqui, todo que eu compro parece que é sabor leite condensado. Só pão com leite condensado. Cada coisa que você compra tem sabor só pão e leite condensado. E aí também aproveitando que a Sasha falou um pouco sobre o trabalho dela, né? O Ivan, ele já falou que ele é programador e ele falou para mim que ele também tem um canal no YouTube, né? E eu acho que é importante ele comentar o que a gente pode encontrar no canal do YouTube dele. Na verdade, agora eu sou arquiteto de software e antes eu era programador
E no meu canal eu faço vídeos sobre programação, sobre sistemas distribuídos, sobre tópicos complexos e eu explico estes tópicos com facilidade para pessoas fácil de entender. Mas este canal é em inglês porque é mais fácil para mim falar em inglês e eu acho que eu posso atingir mais pessoas com inglês. Vou deixar o canal do Ivan na descrição aqui desse vídeo, então se você tem interesse por essa área e também entende inglês, pode clicar lá, se inscreva porque eu já vi o canal também. É um conteúdo de qualidade, se você realmente da área. Se inscreva lá no canal dele que ele explica muito bem os assuntos técnicos. E se você assistiu até aqui esse vídeo, você é realmente um guerreiro, porque eu vi que tinha algumas pessoas comentando: ah, seus vídeos são muito longos. Mas os meus vídeos são longos porque eles são profundos e eu realmente com as perguntas, né, vou seguindo e vou querendo entender melhor o contexto, né, dos russos e brasileiros que eu trago aqui no meu canal. Então, se você assistiu, você é um guerreiro, já se inscreva no canal, deixe seu comentário porque vem muito mais vídeos. E eu tô um pouco triste, porque sempre quando a entrevista chega no final, eu sempre fico um pouco triste, porque a conversa sempre é muito boa, né? E eu fico muito feliz que um vídeo que a gente grava, ele fica por anos, né? Vai ficar no YouTube, depois sempre vai dar para abrir esse vídeo e relembrar, né, como que a gente era e trocar essa ideia. E como eu sempre falo, repito aqui no canal, né? Eu fiquei no Brasil porque eu gostei várias coisas, natureza, pessoas que eu fui conhecendo, né, essa integração com brasileiros, eu aprendi a falar português muito bem, mas se não fosse o trabalho, se não fosse algo que me sustente aqui, não teria como eu ficar aqui, né? E o que eles estão trazendo é justamente isso, né? A gente pode gostar muitas coisas em vários países, mas se a gente não tem dinheiro para pagar, para se sustentar, não vai adiantar nada. Então, realmente eu percebo que vocês se esforçam muito, né, para morar aqui, para fazer acontecer, para dar certo. É muito bom, né, ter um planejamento a médio e longo prazo, né, para saber o que a gente vai fazer. Até tá uma nota bem séria agora do vídeo, bem russa, mas eu acho que isso é muito importante. E eu só consegui ficar no Brasil graças a isso, de me expor mais, até por isso eu resolvi criar esse canal, para compartilhar também minha experiência, para trazer outras pessoas, né, para eles expor a sua experiência. Então, eu acredito sempre que é uma experiência muito rica. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje, pelo seu tempo. Inclusive, a gente está gravando, a gente se encontrou num sábado, desde a manhã, para gravar esse vídeo. Eu estava numa semana muito corrida, muito cansativa, mas eu sabia que vai ser uma conversa muito rica. Então, obrigado por assistir esse vídeo até o final e obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Quero gravar mais vídeos com vocês também. Mais uma vez, obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Пока-пока. Em russo, tchau, tchau. Пока-пока.